Fala galera, beleza? Então, vamos para a nossa segunda aula de matemática básica e vamos trabalhar agora com a subtração, tá bom? Inicialmente, cabe saber como operacionalizar a subtração com números inteiros, tá bom? Nosso primeiro exemplo é bem tranquilo, tá? Eu tenho aqui 8.654 menos 675, tá? O símbolo aqui da subtração. Então, para isso, a ideia é idêntica à da adição, tá? Eu pego esse primeiro número aqui, coloco em cima, tá? Então, 8.654, tá certo? Menos, eu coloco aqui, lembrando que tem que ficar tudo na ordem, tá? Aqui, unidades, 5. Eu tenho o 7 aqui, das dezenas, e o 6 das centenas. Então, eu pego e vou subtrair, tudo bem? Então, com isso é bem tranquila a ideia. Olha só, eu tenho aqui 4 menos 5. Como esse número aqui de cima ele é menor do que o de baixo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pedir emprestado para o outro, né? Então aqui fica 14. Eu tirei um daqui e ficou 4, tá bom? 14 menos 5, tenho 9, né? Tenho 9. Aqui ficou 4. 4 menos 7. Novamente eu tenho um número menor, tá bom? Então eu tenho que pedir emprestado para o 6. Peço emprestado aqui para o 6. Então aqui fica 14. 14 menos 7 é 7, certo? Eu pedi emprestado para cá, ficou 5, né? E novamente 5 é menor do que o 6. Tem que pedir emprestado. Então aqui fica quanto? 15. 15 menos 6, 9. Eu tirei um desse aqui e ficou quanto? Ficou 7. Então abaixo o 7, certo? Então 7.979. Agora cabe analisar a subtração com números decimais, certo? Quando tem um número com vírgula. O processo é idêntico à adição também, tá? O que eu tenho que fazer? Colocar vírgula sobre vírgula, tá bom? Então, eu pego o primeiro número aqui, 123,67, beleza? Olha aqui, vírgula, e coloco 83, tudo bem? Vírgula 45. Coloco o símbolo da subtração, e agora é só fazer o mesmo processo do primeiro exemplo. 7 menos 5, eu fico com 2, né? 6 menos 4, eu fico com 2 também. Põe a vírgula direitinho aqui, tá? 3 menos 3, 0. Vou pedir um emprestado aqui, né? Porque o 2 é menor que o 8. Então fica 12. 12 menos 8, eu tenho 4. Show? Então 40,22, certo? Analogamente à adição, eu expliquei para vocês que é importante entender e saber o nome desses elementos aqui, que são compostos lá no caso da adição, para fins de interpretação de questões, tá bom? E aqui não é diferente, tá legal? Eu tenho aqui esse primeiro termo A, né? Eu vou chamar ele de minuendo. Minuendo. Show? E esse segundo, o B, eu vou chamar de subtraindo. Show? E por último, o resultado da subtração é chamado recorrentemente de diferença. Tá legal? Então isso aqui é muito importante para fins de resolução de questões contextualizadas. Outro conceito interessante para ser abordado para o desenvolvimento da subtração é o chamado módulo, tá? Vamos entender de maneira prática como funciona o módulo, tá? Olha só, primeiro, o módulo é representado por essas duas barrinhas, tá? Então eu pego um valor, tá? E só deixo o valor positivo, por exemplo. Olha só, nesse de baixo, percebe que dentro do módulo eu tenho um número negativo. Ele acaba se transformando em número positivo, tá bom? Então, o módulo de um número só pego o valor positivo dele, tá? E também o módulo pode ser igual a 0, por exemplo, tá? Para finalizar, vamos entender como funcionam as regras de sinais, tá bom? Inicialmente, vamos trabalhar com sinais iguais. Olha só, eu vou pegar aqui o 6 mais o 8, por exemplo, tá? Quando não aparece nada aqui na frente desse 6, quer dizer que ele é um número positivo, tá? E observe que o 8 também é positivo, então sinais iguais. O que a regra nos fala? Quando os dois sinais desses números aqui forem iguais, ou seja, o positivo nesse caso, eu só vou conservar o sinal que é positivo e vou somar, tudo bem? Então, eu preciso colocar o sinal de positivo, então 6 mais 8, eu tenho quanto? 14, né? Outro exemplo interessante com sinais iguais. Menos 3 menos 7. Olha só.
os dois sinais são iguais, são negativos. Então, o que eu vou fazer? Conservar o sinal e vou agora somar, tá bom? 7 mais 3, 10. Por fim, com sinais diferentes, eu trago aquela ideia do módulo, tá bom? Olha só, primeiro exemplo. 10, tá bom? Menos 13. Observem qual desses dois números tem módulo maior. Se eu colocar o módulo de 10, eu tenho o próprio 10. Se eu colocar o módulo de 13, eu tenho 13 positivo, certo? Então, eu vou pegar o sinal, tá bom? Do número de maior módulo. Nesse caso é o 13. E o menos está acompanhando o 13. Logo, vou conservar o sinal do número de maior módulo. E depois subtrair. 13 menos 10, eu tenho 3. Show? Outro exemplo, menos 20 mais 14, por exemplo. Qual o número maior aqui, ou seja, de maior módulo? É o 20. E qual o sinal dele? É negativo, tá bom? Então, conservo o sinal negativo e agora vou subtrair. 20 menos 14, 6, ou seja, menos 6. Galera, na próxima aula vamos abordar a multiplicação e vamos trabalhar com as propriedades e a operacionalização dessa operação muito importante, tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.